Então pedir desculpa aí que a gente está começando atrasado, a aula vai começar às 4, nós estamos começando às 5h20, né? Semana passada também não tivemos aula por causa da manifestação, então a gente liberou o pessoal aí pelo Fora Temer, houve a liberação aí do Fora Temer na semana passada, e hoje a gente está aqui também atrasado, mas é por causa de uma reunião de conferência, né? Então, só para quem está seguindo o curso de longe, né? Lembrar que na aula semana passada, dia 10 de junho, não teve a aula 13. Então é só para a pessoa não pensar que ficou uma aula sem gravar. Está tudo certinho, é que realmente no dia 10 de junho não houve aula. Legal, então a gente está realmente começando o curso hoje. Bom, então a gente estava terminando na aula passada a discussão dos casos não lineares e a gente chegou a fazer, cheguei a colocar para vocês, né, a proposta de um lagrangiano genérico, um lagrangiano que é um caso bastante geral, qualquer teoria eletromagnética que seja linear ou não linear, né, em que o lagrangiano é construído a partir desses dois invariantes de Lorentz, que a gente está definindo desse modo aqui, menos 1/4 de f' ao quadrado, e isso aqui em termos de componentes, né, é 1/2 de 2 menos d2 sobre c2, é 2 sobre c2 menos d2, que é o vértice ali, e o outro invariante, que é o g, que na aula passada eu acho que eu defini de uma outra maneira. Eu acho melhor normalizarmos a gente definir o f', f'. E aí definir com esse menos 1/4 oitava, tudo bem? E esse objeto aqui dá para nós, né? Esse diagrama bem aqui, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Bom, então nós estamos definindo a partir desses dois invariantes, o lagrangiano genérico. Então a gente sabe que tem f' aqui, tem f' aqui, e a gente tem que fazer a variação. E a gente trabalhou na aula passada, eu não vou repetir o que a gente fez na aula passada, porque, pessoal, talvez mudei essa definição, tá, em relação ao que a gente tem, e aí a equação que a gente ficava ao fazer isso aqui, o que a gente fez foi o princípio variacional, né? Nós variamos aqui o lagrangiano em relação ao ami, e aí a gente já lembra que nós tínhamos já feito isso aqui. Então a variação do lagrangiano em relação ao ami, a variação do lagrangiano em relação a f, e aí, claro, a variação do f, que aí eu vou ter que fazer essa variação aqui, e a derivada do lagrangiano em relação a g e a variação do g, certo? Então a gente, já pagou isso aí, e chegou a equação de campo aí, que era a seguinte: quando trabalhamos esse ΔF aqui, só lembrar que esse ΔF ele vai produzir para nós menos 1/2, né, que vai ser a derivada ao quadrado, a variação do f, né, vai ser menos 1/2 do f', ΔF'. Tá, isso aqui para nós. E esse termo aqui, a variação do f' é dmi delta i menos dmi delta i, que a gente pode também reorganizar, isso aqui vai ficar então menos f', e aí aqui dmi delta i. Então, esse termo que está aqui, tá isso aqui. Esse termo aqui, a gente também trabalhou a variação dele. Esse termo aqui dá para nós, vai dar menos 1/2. Na verdade, esse termo a gente pode escrever assim, só para lembrar aí, para quem não tem muita prática. O f' fica falando, né?
é o F do alfa. É isso que está aqui. Então isso aqui é o primeiro F mini e o F do alfa, capa lambda em cima, é esse objeto aqui. Então é claro, variando isso em relação ao F, acontece essa variação vezes isso, mais esse vezes a variação desse, que também vai compensar com o fator 2. Então vai dar para nós menos 1 meio de epsilon mini capa lambda, vamos colocar assim, F capa lambda, e o delta desse F mini. Então, delta do F mini vai ficar duas vezes, então fator 2, dmi, delta A', certo? Então, estou fazendo de novo, você vai ficar do delta disso vezes isso, mais isso vezes delta disso. Esses dois termos acabam sendo iguais por causa da contração com o epsilon. Então, eu estou dando o fator 2, que vai eliminar aqui, ou vai botaria aqui menos 1 meio, e a variação desse carinha aqui, ou a variação desse, tanto faz. Só que a variação desse aqui é dmi delta ami menos dmi delta mi. Devido à antissimetria em mi, eu posso agrupar os dois termos num só e dar o fator 2. Desaparece esse fator 2 daqui. Produz isso aqui. Tá, então, é isso mesmo, né? Então, menos 1 quarto aqui, produziu esse fator 2, isso. Perdão, aqui ficou... tá certo, eu tinha repetido isso aqui. Deu o fator 2, que estava menos 1 meio. Perdão, eu tinha dado esse menos 1 meio aqui. Então, esse carinha aqui, que é o dmi F mini, né? Então, dmi aqui produziu esse dmi delta mi menos dmi delta mi, que dá um fator 2, tá? Então, isso aqui vai matar esse fator 2 aqui. Então, eu acho que eu tinha colocado isso aqui. Menos 1 quarto, no final fator menos 1 quarto, esse... perdão, que tem um errinho só. Corrijam aí, por favor. Porque o F til mini, a definição do dual, ela leva um fator meio. Epsilon, contra I. Então tem um fator, quando eu substituir o F til mini por esse epsilon mini capa lambda, tem um fator meio na definição do dual. Então aqui tem um fator 1/8. E aí, menos 1/8 aqui, essa variação vai ficar menos 1 quarto. Aí, com esse 2 que vai aparecer aqui, vai ficar no final da cadeia, fica esse menos 1 meio, perdão. E aí agora, 1 meio de epsilon mini, capa lambda, F capa lambda, é justamente o F til mini. Então, esse termo aqui vai ficar F til mini, dmi delta M. Então, nós agora, se vamos fazer a equação de campo, o que nós precisamos fazer é liberar esse delta ali aqui e liberar esse delta ali aqui. O que nós conseguimos fazendo integração por parte. Então, esse termo aqui eu libero jogando essa derivada nesse produto aqui. Então, esse termo aqui, então vamos colocar aqui a forma final da equação. E aí vamos ter, quando eu fizer essa integração por partes aqui, eu vou mover uma derivada para o lado esquerdo, atuando nisso vezes isso, então esse sinal menos desaparece. A mesma coisa aqui, quando eu fizer essa integração por partes aqui, eu vou mover essa derivada para atuar nisso vezes isso. O sinal menos desaparece, né? Então a gente vai ficar no final do dia com essa equação de campo aqui, dmi derivado do L em relação ao invariante F, e aí aqui F mini mais a derivada do L em relação ao G, F til mini. Isso igual a zero se o campo estiver livre. Mas agora, se a gente coloca uma corrente externa, vamos dizer que aqui é zero, mas a gente pode colocar, se quiser, uma corrente externa. Vamos ter a equação de massa. Vamos colocar aqui aquele termo I0 J'. Então, esse aqui é o termo de corrente, né, externa, acoplada, corrente externa não, galera, não tem. Então, tem um campo gerado pela corrente externa. A corrente externa não, assim, fonte do campo. Então, a gente tem essa, claro que no caso de Maxwell,
a gente reproduz. No caso do Lagrangiano de Marx, a gente já colocado. O Lagrangiano de Marx nada mais é do que L igual a F. Então, DL dF é 1, DL dG é 0, então fica dmi, F mini igual a M0, J ni. Vamos trabalhar num caso mais geral. Então, qualquer que seja o Lagrangiano, não linear, Bornfeld, olha, Heisenberg, eletrodinâmica logarítmica, eletrodinâmica arcossena, eletrodinâmica exponencial, eletrodinâmica potencial. Oi? Oi? Pode ser Bornfeld. Olha, Heisenberg. Qualquer eletrodinâmica não linear. Bornfeld, olha, Heisenberg. Vai ter esse termo a mais em relação a G. Vai ter, pode ter esse termo aqui. Logarítmica, eletrodinâmica logarítmica. Professor, tem alguma chance de ter outro termo ali desses dois? Não, né? Não, esses são os únicos invariantes de Lorentz que você pode formar. Só F e G. Tá, Isso é genérico, isso é geral. Eletrodinâmica exponencial. Todas essas são não lineares. Eletrodinâmica arcossena. Eletrodinâmica potência. Tipo potência. Axiônica. Axiônica não, porque a axiônica ela é não linear, Dória, mas ela é não linear. Isso aqui, arcosseno. Eletrodinâmica arcosseno. A axiônica não entra, porque a axiônica basicamente é isso aqui. Ela tem um campo extra, tem um campo escalar. Nós vamos discutir a eletrodinâmica axiônica ainda aqui. Então ela não entra nessa categoria. Essa é uma categoria de Lagrangiano que vai depender única e exclusivamente do campo eletromagnético que vai aparecer através das combinações F e G de uma forma em geral não linear. Bom, então o que a gente quer ver? Como é que fica a distribuição? Então as equações de movimento são essas, as equações de campo. Como é que fica, por exemplo, né, a distribuição de energia? Como é que fica o teorema de Point, né? O transporte de energia em momento nesse caso. Então vamos fazer a seguinte proposta, não? Elas são lineares no quê? No ponto, no campo. Não são lineares no ponto, porque você tem potências desse F aqui, como por exemplo, como a gente falou, olha Heisenberg, ela tem esse termo aqui, F ao quadrado, e tem esse termo G ao quadrado. Então esse termo F ao quadrado, ele na verdade é o quê? Ele é F mini, F está falando, né? F está falando. Então ele tem um termo quarto no campo ali. Aqui é a mesma coisa. Você, em termos de gráfico de Feynman, você teria propagadores? Teria propagadores vindo do par de massa e você teria esses quadrivértices aqui. Trivértices também? Não, trivértice você não tem, porque você tem só o termo que é F ao quadrado e tem o termo de G ao quadrado. Então esse termo é quarto, esse termo é quarto. Então na eletrodinâmica, por exemplo, olha Heisenberg, você só tem o espalhamento direto fóton-fóton através desses dois termos. Esse outro ali qual é? Esse aqui é o G2. Esse aqui é o termo de F2, tá esse aqui é o termo de G2. Tá? Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, vamos dizer, não pagando. Pode falar. O termo de interação é a carga elétrica entre os fótons. O termo de interação aqui é a carga elétrica. No Euler Heisenberg, quer dizer, é mais do que a carga elétrica. Na verdade, no Euler Heisenberg, se você se lembra bem, a gente tinha essa combinação aqui. A gente tinha algo do tipo F mini, e aqui a gente tinha um parâmetro de acoplamento aqui, que era 1 sobre aquele campo elétrico crítico. Então era o campo crítico, que é 1 mais 2. Aparecia, então que constante que aparecia aqui? Esse campo crítico ele é M2 C3 sobre EH cortado. Então isso aqui aparece ao quadrado. Então isso aqui vai aparecer um M4 C6 E2H cortado ao quadrado. Está aparecendo aqui. Então, ok. Então esse parâmetro aqui, na verdade, então isso aqui está mostrando que, além de eu estar levando em conta o efeito relativístico, eu estou levando em conta o efeito quântico. Tem um H cortado aqui que não deveria ter numa teoria clássica. O H cortado vem porque o Euler Heisenberg pressupõe que os efeitos quânticos estão modificando as equações de Marx através desse acoplamento aqui que está aparecendo, essa não linearidade. A não linearidade tem origem nos processos quânticos virtuais, por isso que aparece o H cortado. Agora, quer dizer que em todos os fótons ele traz de X através da carga elétrica. Através da carga elétrica. Hoje Não tem nenhum caso que você não tenha uma constante de acoplamento fora da carga elétrica. Toda constante de acoplamento está ligada de uma certa
certa Não, você maneira. não tem nenhum deles, os constante. trivertes, só para as pessoas, e nem quadros. coisa. Então, o Euler-Heisenberg, como a gente viu, né? O Euler-Heisenberg é isso aqui. É menos 1/4 de F mini e F mini, que é máximo. Então, é o F. Depois tem o termo que é o F2 sobre aquela constante que eu coloquei aí, vamos chamar aquela constante de o K1, F2 menos G2. Então aqui aparece um termo quartíco e aqui aparece um termo quarto. Você não tem termo público. Você não tem um termo que apareça em 3 formas. Você tem, a não linearidade é sempre quartíco. Eu queria te fazer já uma pergunta. Esses 3 experimentos que você falou para a gente. Pode ser eletro mais, eletro menos, ganha foto, né? Isso. Eletro mais. Tá. E foto. Isso. O outro foto e eletro mais, eletro menos. Isso. Esse aqui é o Bragg-Williams. E o outro foto e foto, né? Isso. Esse aqui é o Dilbruck. Isso. Esses 3 experimentos vão dizer Esse aqui já está claro. Esse aqui é eletrodinâmica, já cuida disso. Isso aqui não é novidade. E sempre foi feito no SLAC em 71? Não, até antes. Isso aqui já tinha sido feito antes. No SLAC, isso aqui foi feito para comparar a seção de choque da produção é mais é menos indo em quark e antiquark, comparar com a seção de choque do é mais é menos indo em gama-gama. Mas isso aqui já tinha sido feito antes. Esse processo aqui já é conhecido da década de 50. Da década de 50, né? Esse aqui não, esse aqui a gente não tem até hoje. Esse está esperando. Esse está esperando para 2018. E esse também, né? Esse aqui indiretamente já foi medido no LHC. Indiretamente como processo virtual, mas como processo físico ainda não, está esperando também. Agora vamos dizer, quer dizer, esse processo, o que eu pensaria é o seguinte, você pode fazer qualquer um deles, né? A importância do trivértice. Sim. O fóton vai mais, eletro menos, vai um fóton e aquele fóton vai outro fóton. Normalmente, na QED tradicional, na QED que envolve o elétron, quer dizer, na QED em que você tenha a interação entre elétrons, pósitrons e fótons, né? Isso aqui é a QED tradicional, é esse triplete que está em jogo, elétrons, pósitrons interagindo com fótons, a interação está totalmente aqui. Eu tenho um elétron, tenho um pósitron e tenho um fóton aqui sendo emitido ou absorvido, né? Então esse aqui é o vértice típico aí, né? É o posso botar elétron, depende, né? Mas a gente pode ter, mas na verdade o que você tem é o elétron, o pósitron e o fóton. Então essa é a QED normal. Aqui agora, a diferença já é outra. Além disso aqui, eu posso ter também a interação, vamos colocar assim, 4 fótons interagindo no mesmo ponto. Então isso aqui é o que traz a Euler-Heisenberg, por exemplo. Essa é a diferença que tem para QED. Isso aqui não tem na QED tradicional. Isso aqui é só extensões, né, não lineares da QED. Agora, a QED escalar, não, esse aqui não tem não. A QED escalar tem o seguinte, tem 2 escalares interagindo com 2 fótons. Ou, claro, 2 escalares interagindo com fótons. Isso é o máximo que a QED escalar te dá, mas 4 fótons não. Tá? Professor, Oi. agora esses 4 fótons, esses 4 fótons você só consegue fazer, teoricamente, por esse eletromagnetismo com não linearidade. Isso aqui só com eletromagnetismo com não linearidade. Sem dúvida. Agora, só uma pergunta. O que seria um experimento virtual? Que você falou ali, um experimento virtual, você falou que foi isso seria, esse processo aqui, ele pode aparecer, não como você pegar um laser, mandar um fóton, quer dizer, você pode fazer, você fala um laser, pega outro laser, esses 2 fótons espalham e você vai medir a seção de choque dos 2 fótons energéticos. Esse processo ainda não foi feito experimentalmente pela dificuldade que você tem de isolar os fótons. Então você tem um problema de detecção experimental aqui. Agora, no LHC, esse processo aqui, ele foi medido indiretamente através. Claro, no LHC o que você tem? Você tem espalhamento de prótons que vão gerar os quartos. Então, nos espalhamentos entre quartos, você pode aparecer com esses processos aqui como processos intermediários. E, claro, dentro de usando a fenomenologia do modelo padrão, o LHC se baseia no modelo padrão. Aí você consegue identificar qual é a contribuição de um vértice desse tipo ao espalhamento quark-quark. Então é isso que foi medido indiretamente no LHC em 2013.
Tá? Os resultados são de 2012, mas o resultado experimental são de 2013. Tá? Então, agora, esse processo aqui está se esperando poder medir também de maneira física, fóton físico e espalhando com fóton físico. Tá? Quando então a pergunta que tem, não faz. Tá, pode falar. A importância também do trivértice. Ah, tá, do trivértice. Esse aqui é o trivértice fótons. É, trivértice fótons. Tá. Esse daí não tem nessas teorias, né? Não tem. Agora eu pergunto isso, se eu tiver com um elétron mais e um elétron menos, você fotografa aqui, elétron mais e elétron menos, um fóton e um fóton. Tá. Quer dizer, esse trivértice não seria, não sei se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Então, elétron mais, elétron menos, vai no fóton e vai no fóton. Sei. Elétron mais e elétron menos, né? Tá, que tem, vai no fóton. Isso aqui vai sair isso aqui. O processo desse tipo. Você tem um elétron e um pósitron, né? Vamos dizer, um elétron e um pósitron se chocando, produzem um fóton virtual e esse fóton virtual decai em dois fótons reais. É isso que você está dizendo? Exatamente. Tá. Então, isso não tem na QED. Não tem na QED e não tem nesse. Não, no Born-Nível também é. Agora eu pergunto o seguinte, para esses três processos que você colocou, elétron mais, elétron menos, tá. O gráfico mais importante não seria o trifóton? Esse aqui? É. Mais importante? É porque ele simplificaria todos esses processos, em vez de loops, etc., você com o trifóton faria todos esses processos. A questão que a gente se coloca, claro, a questão é, você pode produzir E mais e menos, quando você tem E mais e menos entre um fóton e fóton, basicamente o processo que você tem é esse processo aqui. Então, isso é o tradicional da QED. Você tem um elétron, tem um pósitron, esse elétron e esse pósitron se encontram e trocam uma partícula virtual, um elétron virtual aqui, e emitem esses dois fótons aqui. Então, esse processo é um processo característico da QED que me faz o espalhamento é mais e menos, o espalhamento inelástico é mais e menos entre um fóton e fóton. Você agora poderia, a QED, com a não linearidade, ela tem essa possibilidade, você tem uma QED com não linearidade e a possibilidade de interagir três fótons no mesmo vértice, então você poderia formar esse processo. Elétron e pósitron chegam, eles se aniquilam num fóton virtual e aí esse fóton virtual pode produzir esse par de fótons reais. Então, numa QED com estrutura não linear, né, não sendo Born-Nível, mas numa estrutura não linear que tenha trivértice, você pode produzir um processo desse tipo aqui. Agora, qual é a contribuição desse processo frente a esse processo aqui? Se você tem esse vértice, se você tem esse processo aqui, para você, como você tem três fótons, você teria alguma coisa desse tipo, a K. Você tem um encontro de três fótons interagindo no mesmo ponto. E você tem que ter alguma coisa que seja invariante de gauge. Você tem que ter alguma coisa que seja invariante de Lorentz também. Então, se você tiver apenas fótons, né, como é que você poderia formar um trivértice desse tipo? Alguma coisa que pudesse ser do tipo F mini, vamos colocar assim, F mini, vamos dizer assim, F ni capa. Aí você, claro, se você quiser formar um invariante de Lorentz com três áreas, que quiser que seja invariante de gauge, você teria que colocar, por exemplo, alguma coisa aqui como se fosse um F capa mi, ou F mi capa, faz, né? Então, o que eu vejo, se você tiver uma estrutura em que você quer formar, porque no caso do Born-Nível, nas demais, quando você trabalha com essa estrutura F aqui, esse objeto, por construção, já é invariante de gauge, porque ele é construído em função do F mini. Então, desde o início, esse objeto aqui é invariante de gauge. Quando você pega algo que você quer fazer interagir três áreas, como você pode formar um objeto que seja invariante de Lorentz e que seja invariante de gauge? Então, você pode formar um objeto invariante de Lorentz, por exemplo, poderia formar invariante de Lorentz sem problema nenhum. Você poderia pegar a mi, e aqui poderia pegar um D capa, a capa. Então, isso aqui é invariante de Lorentz, todos os índices estão casados. Tem uma derivada. Só que esse processo aqui, claro, esse vértice aqui, ele não é invariante de gauge. Então, você tem um problema de como você vai formar numa teoria abeliana com um campo só, um campo vetorial. Você tem só esse campo por fora.
você vai formar um objeto que tenha 3 fótons, tem essa estrutura aqui, e que seja ao mesmo tempo invariante de Lorentz e invariante de Gauge. Isso você não consegue formar. Agora o quártico você consegue por conta do FMI e FMI. Mas eu entendo isso que você está falando. Em Yang-Mills, isso aparece naturalmente, mas por causa da estrutura não abeliana de Yang-Mills. Aí você consegue formar alguma coisa desse tipo, que é invariante de Gauge, porque você tem outros processos que compensam a quebra da invariância de Gauge aqui. Mas na eletrodinâmica, esse vértice sozinho você não consegue formar. A minha pergunta é justamente aqueles 3 processos, eletromag, o fóton, todos eles, quer dizer, a maneira que eles viram ser intermediado é com esse vértice de 3 fótons. Então, quer dizer, então você está fora da QED, claramente. Você está querendo ir beyond a QED. Então, mas você está querendo achar uma justificativa para ir beyond. Então você está dizendo que esses 3 processos aí, eles estão querendo o fóton, o free fóton. Certo. Daí encontra uma maneira, e essa maneira aí de cima não é. Só isso que eu estou querendo. Não, essa maneira que não tem free fóton. Ela já é construída com todos os objetos invariantes de Gauge. Então ela vai ter sempre potências de F, que já é quadrático, e potências de G, que já é quadrático. Ela só vai ter termos pares, ela não vai ter termos ímpares, né? E ela também está associando o fóton à carga elétrica. Isso. O que é importante aqui são esses 2 efeitos, né? É a invariância de Lorentz e a invariância de Gauge. Então essas 2 invariâncias aqui que são fundamentais para não poderem produzir um trivértice, algo do tipo Ani, ou H. Vocês não conseguem produzir um trivértice por causa da invariância de Lorentz e da invariância de Gauge, tá? A invariância de Gauge estaria ligada à conservação da carga elétrica. Conservação da carga elétrica. Agora, o José mostrou, você deu uma lista ali de óleo. Você poderia dar para a gente cada um quais são os principais papers? Eu tenho que eu já separei já. A evolução desses papers da não linearidade. Eu vou pegar lá na minha sala. E por evolução temporal também, né? Bom, então vamos ver como é que a gente calcula o transporte de energia, o momento dessas teorias não lineares aqui, que isso aqui é importante para nós podermos saber, por exemplo, na formulação como Born-Infra, quanto da massa do elétron vem do mecanismo de Higgs e quanto da massa do elétron pode vir do setor puramente eletromagnético. Quanto a contribuição eletromagnética da massa para o fóton e quanto pode vir de mecanismos, este como por exemplo o mecanismo de Higgs. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vamos trabalhar essa expressão aqui. Essa expressão aqui está dando para nós, vamos colocar esse termo aqui, demite isso aqui, né? Então a gente tem, vamos tentar fazer como a gente fez paralelamente no caso de Mach. Vamos pegar esse primeiro termo aqui, né? demi. Então a equação que a gente vai usar sempre é essa aqui. Então a gente vai ter isso aqui, dl, df, f mini. Então vamos pegar essa equação toda aqui em cima e vamos fazer uma contração com um f mi k. Vamos tirar uma lei de conservação a partir dessa equação aqui. Aqui é a mesma coisa, mais dmi. Então a gente tem basicamente esses termos aí. Vamos trabalhar da seguinte maneira agora. Então vamos desenvolver esse termo aqui. Isso tudo aqui eu estou pegando. Então isso para mim já é a equação de movimento. Né? Então vamos trabalhar essa equação de movimento aqui fazendo o seguinte. Esse termo aqui a gente já sabe o que é aqui. Vamos lá. Então vai ficar dmi. Vamos pegar esse primeiro termo aqui que é dmi. Como você vai abrir essa propriedade, abrir esse termo aqui, dmi, dl, df, vamos colocar. Talvez valha a pena a gente fazer o seguinte, vamos fazer o contrário, vamos pegar esse termo aqui,
Ó, é a derivada disso aqui vezes isso. Vamos escrever esse termo da seguinte maneira. Ó, isso aqui é dmi de todo esse produto aqui. Disso vezes isso. Então isso aqui é dmi de, vamos colocar assim, dl, df, f mini, vezes f nk. Estou incorporando esse termo aqui dentro, porque isso já me dá um aspecto de equação de continuidade, dmi de alguma coisa, né? E vamos agora, claro, esse termo não é igual a esse, tem que tirar essa derivada aqui, menos esse termo aqui, dl, vamos lá, tirar esse primeiro termo aqui, o primeiro termo que eu deixei, dmi, f nk. Então, esse primeiro termo aqui eu posso escrever dessa forma. Então, esse termo aqui é esse termo aqui. Agora vamos escrever esse termo aqui. Que vamos usar a mesma propriedade aqui. Mais dmi todo, né? Menos esse termo aqui. Então, tá, esse termo aqui, todo, menos esse segundo termo aqui, esses dois termos juntos aqui me fazem esse termo aqui. E, claro, igual ao termo de fonte. Vamos dar uma forma de equação, se a gente não precisar, quando? Então, esses dois termos que tem dmi do f nk, eles podem ser fatorados. Eu posso fatorar esse termo aqui e esse termo aqui. Então, vamos deixar. Esse termo aqui já está bom. Esse termo aqui já tem fora de uma equação de continuidade. Então, eu já coloquei todo mundo dentro de uma derivada, que é o que eu busco quando eu quero buscar uma lei de conservação. Então, esse termo aqui já não tem mais o que mexer. Ele já está preparado para aquilo. Esse termo também já está preparado para aquilo que a gente quer. Então, a gente tem o primeiro termo lá, que é dl, né? Vamos dizer assim, df. Esse termo já está dentro de uma derivada tipo equação de continuidade e esse termo aqui também. Legal. Agora, esses dois termos aqui eu vou fatorar. Tem menos aqui. E esse aqui, né? DG. E esse termo aqui, vezes isso, ó. Esse termo aqui fatorou diante desses dois termos. Mas esse termo aqui, vamos usar a identidade de Bianchi aqui. A identidade de Bianchi diz para nós o seguinte, que dmi do f nk dmi do f kmi mais dk do f mi é igual a zero. Isso é o que me diz a identidade de Bianchi. Então eu posso, por exemplo, escrever esse termo aqui como sendo menos esse, menos esse. Então a gente desloca para cá. Então isso aqui dá menos esse, menos esse. Então vamos substituir esse termo aqui, que eu fatorei aqui e aqui, pela contrapartida dele de Bianchi. Mas aí esse sinal menos aqui vai compensar com esse sinal menos aqui. Então aqui vai ficar um sinal mais e nós vamos ter aqui esses dois termos. dmi f kmi mais dk f mini igual
porque os dois termos ali já estão realizados, mas esse termo aqui é mais um pouquinho, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então vamos fazer a seguinte coisa aqui. Vamos distribuir, por exemplo, esses termos aqui. Vamos pegar. Então, isso aqui vem da identidade Bianchi. Pergunto a vocês, por que eu estou usando a identidade Bianchi? Por que vamos dizer, esse caminho parece ser interessante? Porque todo mundo já fez esse exercício lá atrás, quando estudou as equações de massa. A gente pega, por exemplo, a equação de Ampère máximo, né, rotacional de V. Vamos pegar a rotacional de V igual a 1 sobre C2 dE dt mais V0J. Tem essa equação aqui, que é estudar o transporte de energia e momento. Então, o que a gente faz com essa equação? A gente pega a equação de Ampère máximo, por exemplo, e faz um produto escalar com o campo elétrico. Então, isso aqui vai dar para nós o rotacional de B, que nós estamos fazendo aqui é isso, notação covariante. Rotacional de B, escalar é igual a 1 sobre C2, né? dE dt, escalar é mais V0J. Então aqui nós estamos usando, aqui ó, fica claro que eu já posso escrever isso aqui como uma equação de continuidade. Isso aqui é ddt de 1 sobre 2c ao quadrado é ao quadrado. É esse termo aqui. Então já vai aparecer alguma coisa que tenha forma, né, da identidade de uma equação de continuidade. Agora, esse termo aqui, o que ele está dando para nós? Rotacional de B escalar é, estou só chamando a atenção para poder ilustrar por que eu estou fazendo essas manipulações. Por que eu cheguei aqui, multiplica isso por isso, usa a identidade Bianchi, assim, eu sei disso e vou colocar, ou eu só não souber disso, como é que eu posso chegar a esse tipo de desenvolvimento? Lembrando o caso em que a gente estuda as equações de Maxwell normais, né? Então, por exemplo, quando eu pego esse termo aqui, que é rotacional de B, eu posso escrever aquele termo como sendo rotacional de B, IJK, DJPK, né? Escalar é I. Então, a gente vai escrever esse termo aqui como sendo DJ, o epsilon, IJK, BK é I, menos epsilon IJK menos epsilon IJK. Estou escrevendo a derivada desse todo aqui, PK DJ é I. Todo mundo vê que esse termo aqui eu posso escrever como a derivada do todo menos a derivada do epsilon. Isso menos isso me reproduz esse termo aqui. Esse termo aqui fica claro para nós, quer dizer, a menos uma troca de sinal aqui, eu vou botar K I. Esse termo aqui é menos divergência de B vetor E. Vou botar o I aqui, J aqui, e K. Divergência de E vetor B. Esse termo aqui é a divergência de E vetor B. Então nós estamos mostrando isso aqui, ok? Isso aqui para nós é o rotacional de B, escalar E. É o termo que nós temos lá, que nós não queremos ser. A gente quer transformar esse termo nessa divergência. Beleza, porque tem a forma de uma equação de continuidade. E esse termo aqui, que é menos epsilon IJK, BK, então isso aqui, JI, isso aqui é mais rotacional. Então esse termo vai ficar menos rotacional de E, vai ficar aqui mais um rotacional de E. É isso mesmo, rotacional de E, né? DJ é I, e escalar B. Então, esse termo aqui está produzindo para nós um termo que é o termo de continuidade, está aqui, são esses termos que estão aqui. Agora, esse termo aqui eu vou ter que usar a identidade Bianchi, aqui eu vou ter que usar, que o rotacional de E é menos dBdt. Então, aqui vai aparecer um outro menos dBdt, que vai dar esse cara, vai se juntar com esse cara aqui. Então, a gente usa, nesse processo de tirar a equação de continuidade da energia e do momento do campo eletromagnético, a gente usa a identidade de Bianchi, implicitamente aqui. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Essa passagem aqui, que eu usei a identidade de Bianchi, é como se eu tivesse feito essa passagem aqui, olhando as equações de Maxwell de forma abertas e, claro que no caso linear. Então, é por isso que eu justifico a substituição desse termo aqui pelas identidades de Bianchi. Eu estou, no fundo, pegando a identidade de Bianchi que eu usei aqui. Quando eu faço o produto escalar por E, é isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei, como se eu pegasse a equação, fiz aqui, ó, a equação de Ampère-Maxwell, o E está contido aqui dentro.
E aí aqui, quando eu uso a identidade de Bianchi, eu estou usando aquela equação que me dá o rotacional de R que apareceu no desenvolvimento, tá certo? Então a técnica é a mesma, Só que está no espaço de hipótese, só que visto no outro espaço. Uma formulação covariante, manifestamente covariante, tá? Então, beleza. Esse termo aqui, eu vou deixar esse termo aqui meio guardadinho, né? Vamos deixar esse termo aqui parado e vamos trabalhar aqueles outros termos, né? Não vamos mexer nesse termo e nem vamos mexer nesse, esses já estão prontos. Esse aqui é o termo de dissipação, como a gente sabe, então vamos trabalhar só esse termo aqui. Então, para a gente mexer só ele, depois a gente junta tudo. Então, quando a gente for trabalhar esse termo aqui, esse primeiro termo aqui está dando para nós assim, ó. DL, DF, F mini, vezes DMI, F capa mini. Vamos aplicar esses quatro termos assim. DL, a gente pode até fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, vamos pegar esse termo todo vezes esse, tirar. Vamos já guardar isso tudo aqui. DL, DF, FMI, mais DL, DG, F, TUMI, vezes esse termo aqui. DNI, F, capa mim. Vamos fazer o seguinte, esse termo aqui, eu vou fazer a mesma história. Eu vou jogar essa derivada. Então, esse primeiro termo aqui, eu vou estar escrevendo assim. A derivada de tudo, a derivada DL, vezes F capa ali, menos F capa mi vezes a derivada disso. Menos a derivada desse objeto aqui. Tá? Menos essa derivada vezes esse F capa mi. Capa mi. Certo? Não errei nada não, né? Fiz a derivada do todo e subtraí a derivada da parte que não estava derivada. Beleza. Agora, essa equação que está aqui, ó, é justamente a nossa equação de movimento. Está aqui. É dmi, só que aqui o índice é mi. Observe aqui, ó, é a mesma história. Esse índice aqui, né, aqui eu tinha dmi, f mini. O que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar esse mi com ni, vai ficar ni. E vou trocar esse mi com ni, vai ficar ni-mi. Claro, mas isso é antissimétrico. Então ganho um sinal menos aqui, ganho um sinal menos aqui e jogo ele para cá. Então fica isso aqui, vezes isso aqui. Mas esse objeto aqui, ó, é justamente a nossa equação de campo. Isso tudo aqui dá para nós mi0 J-mi. Exatamente. Então, esse termo, então quando eu fiz essa manipulação aqui, a gente produziu a própria equação de campo. E aí a gente substituiu a equação de campo pela fonte. Eu estou produzindo do lado esquerdo aqui, parecido com ele. Vamos botar, deixa eu apagar isso aqui. Então eu vou apagar isso aqui. Então está claro que eu usei aqui a equação de Maxwell generalizada e estou substituindo pela fonte. Então vou apagar isso aqui e vou colocar aqui mi0 J-mi F kappa. Então foi esse primeiro termo aqui. Esse termo aqui. Isso vezes isso. Agora vamos fazer isso vezes esse. Vamos fazer agora DL, DF. E aí agora vezes esse carinha aqui, D capa F mini. Igual. Vamos fazer o seguinte aqui. Esse termo aqui, vou colocar aqui, ó, DL, vou abrir isso aqui, ó, DL, DF,
F mini d capa F mini. É o primeiro termo. Agora observa isso aqui, ó. F mini d capa F mini é a mesma coisa que a derivada capa de 1 meio de F mini F mini. Se eu derivar esse objeto aqui, eu vou ter 1 meio da derivada desse vezes esse, mais 1 meio desse vezes a derivada desse. Vai dar aquilo ali. Que vai dar exatamente isso aqui, o fator meio compensa. Então eu posso substituir isso aqui por essa derivada aqui. E esse fator meio já lembra com o fator de energia, né? Isso, aquele fator que veio de 1 meio de A2, né? Vamos colocar aqui. Então aqui vai ficar um d capa de 1 meio do F mini F mini. Mas observe o seguinte, quem é 1 meio de d capa F mini F mini? Quem é o nosso F? O nosso F é menos 1/4 de F mini F mini. Então, 1 meio disso aqui, eu estou multiplicando isso aqui por menos 2. Então eu posso substituir 1 meio de F mini por menos 2F. Esse é o primeiro termo só. Estou trabalhando só esse terminho aqui vezes esse. Então aqui vai ficar menos 2. E aqui dentro vai ficar F. Mas agora, a gente usa a regra da cadeia. A derivada de F em relação a F e a derivada de F em relação a XK, eu estou derivando L em relação a F. E depois estou derivando F em relação a XK. Na verdade, eu estou derivando L em relação a XK. Então eu posso tirar isso tudo aqui, escrever esse termo aqui como sendo um d capa do L. Então, também não está ruim, porque ó, esse termo aqui está com a cara de equação de continuidade, todo. Esse termo aqui também ficou com uma forma de equação de continuidade, e aí esse termo aqui se agrupa para o lado direito, é a fonte. Agora, esse termo aqui já adquiriu também a forma de uma equação de continuidade. Isso aqui é a derivada de alguma coisa. Depois a gente acerta os índices, mas já tem a forma de uma equação de continuidade. Vamos trabalhar agora esse termo aqui. Mais dl dg f2 mini d capa f mini. Vamos olhar esse termo aqui. Deixa eu pegar aqui no cantinho, dá para fazer, só para a gente ter uma ideia. Esse termo aqui, ó, tá aqui, ó, é um meio do epsilon mi capa lambda. Aqui já tem capa, né? Vamos botar f mini rho sigma f rho sigma. Esse termo aqui, São Paulo, pagando isso aqui. D capa do f mini. Então esse termo aqui, eu poderia, isso aqui é d capa, aqui tem rho sigma, né? Tá certo. Então eu posso pensar o seguinte, se eu derivar, deixa eu pegar isso aqui, então, vamos pegar essa combinação aqui, ó, d capa de 1 meio de epsilon mini rho sigma f rho sigma f mini. Estou pegando aqui o seguinte, d capa de f2 mini f mini. Pegando, na verdade, a derivada desse produto. Não estou dizendo que isso é igual a isso, estou só trabalhando desse lado. Se eu aplicar a propriedade aqui, né, de derivada, eu vou ter 1 meio de epsilon mi rho sigma d capa f rho sigma vezes f mini mais 1 meio. Tchau, dá para pegar aí? Pega, tá pegando. Pega. Epsilon mi rho sigma f rho sigma d capa f mini. Então, esse termo aqui, ele se desmembraria desses dois. Mas todos esses índices aqui, exceto k, estão saturados. Aqui eu tenho d capa de f mini. E aqui eu tenho d capa de f rho sigma. E aqui eu tenho f mini rho sigma. O que eu posso pensar? Esse termo e esse termo, os índices estão todos saturados, exceto k. O único índice livre aqui é k, o único índice livre aqui é k. Então, nesse segundo termo aqui, eu vou fazer a seguinte jogada. Eu vou substituir
Vou trocar rho por mi. Então, onde tem rho eu boto mi, onde tem mi eu boto rho. Onde tem sigma eu boto mi, onde tem mi eu boto sigma. Então, eu vou fazer o seguinte, esse rho aqui vai virar mi, e esse mi aqui vai virar rho. Então, esse mi aqui vai virar rho, e esse rho aqui vai virar mi. Agora, sigma ni. Vou querer que o sigma vire ni e que o ni vire sigma. Então, o ni vira sigma e o sigma vira ni. Então, ó, esse termo ficou muito parecido, ficou quase igual a esse, exceto o epsilon. O F mini está aqui, d kappa F rho sigma, d kappa F rho sigma. Mas aqui eu posso usar as propriedades do epsilon. Eu posso trazer esse sigma para cá, passa 2 vezes, não troca de sinal, e trago esse rho para cá, passa 2 vezes, não troca de sinal. Então, esse termo é igual a esse. Então, eu posso esquecer esse termo aqui e botar um fator 2 aqui. Então, o que eu estou dizendo é que a derivada kappa de F2 mini F mini, acho que é isso que está aqui, né? Quer dizer, a derivada kappa de F2 mini F mini é a mesma coisa que esse termo aqui. Esse termo aqui é. Então esse termo aqui é F2 mini, né? Eu posso então pegar. Agora eu tenho isso aqui, ó. Então eu produzi esse d kappa do mini aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos substituir, vamos botar o contrário aqui. Vamos pegar esse mini aqui, vamos colocar. Então isso aqui, ó, epsilon mini rho sigma. F mini é 2 vezes F dual rho sigma. Isso aqui é 2 vezes F dual rho sigma. Agora, rho sigma são índices livres, são índices saturados. Vamos chamar isso aqui de mini, isso aqui de mini. Então, o que nós estamos dizendo é que esse termo aqui, d kappa de F2 mini, F mini, que é esse termo que está aqui, isso aqui é 2 vezes, né? Esse termo aqui é 2 vezes F2 mini, então isso aqui é 1 meio. Então, esse termo aqui é 1 meio do d kappa do F2 mini, F mini. Então a gente mostrou aquilo ali, tem esse fator 2. Então, agora, 1 meio de F2 mini, F mini é menos 2 vezes o G. Então, isso aqui vai dar menos 2 G. E aí, de novo, você pode fazer aquela relação de novo. Vai dar a derivada kappa do L. A derivada de L em relação a G e a derivada do G em relação a kappa, né? Então, isso aqui vai mudar. A derivada kappa, então, menos 2, né? Então, a gente vai estar, no fundo aqui, a gente vai estar assim, menos 2, derivada kappa do L. Menos 4, né? Não, porque é o seguinte, o L depende de F e de G. Então eu tenho DL, DF, D kappa. Então tem DF, a derivada de L em relação a F, D kappa é F, não, perdão, D kappa é F, mais a derivada de L em relação a G, D kappa G. Isso aqui é uma função de 2 variáveis, então eu tenho que derivar L em relação a F, tá certo? Então, esses dois aí é uma função de 2 variáveis, tá? Então tá aqui. Então a gente conseguiu juntar tudo sob a forma, né? Então agora tem que jogar esse termo aqui. Vou fazer o seguinte, aproveitando essa equação aqui, eu vou substituir todo esse termo que está aqui, que foram esses 2 desenvolvimentos aqui, quer dizer, isso que está aqui, mais isso que está aqui, é esse termo aqui. Então, vai ficar igual a isso, menos isso. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos substituir então o trabalhinho que a gente fez aqui nesse termo. Ficou dni de tudo isso aqui, dni de dl df f dni isso aqui está indo para x, então. Mais dl dg então ficou esse termo aqui, menos esse termo aqui, menos 2 vezes,
D capa igual a esse termo aqui. Esse cara aqui, ó, posso escrever assim, troco a ordem aqui, Mi capa. Ganho um sinal menos aqui. E aí, claro, esse Mi aqui é índice saturado, então eu posso chamar de Mi. Então, esse termo que estava do lado esquerdo, ele transita para o lado direito somando com esse. Então, vai dar um fator 2 aqui. Ele vem desse termo que estava aqui menos junto com esse aqui. Então, esse termo aqui, se veio para o lado direito, então esse termo foi colocado lá em cima, esse termo foi colocado aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Então, a gente ficou, finalmente, com uma equação, já é uma equação de continuidade para nós. É só agora a gente acertar os índices aí, né? Mas ficamos assim, basicamente. Esse primeiro termo aqui. Então vamos fazer o seguinte, chamei isso aqui de Mi, então Mi e o Ni são índices saturados aqui, ó. Mi, 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 capa está livre. Mi, 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 capa está livre. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Como o índice Mi e índice Mi estão saturados aqui, opa, esse termo aqui eu acho que estava aqui fora, né? Tá aqui dentro, né? Como esses índices aqui estão todos saturados, vamos fazer a mesma coisa. Vamos chamar o Ni de Mi, para poder ficar igual àquele termo, e o Mi de Mi. Então esse aqui vai ficar Mi. Aí aqui eu vou trocar também Mi com Mi, Mi vai virar Mi e o Mi vai virar Mi. E aí aqui o Mi virou Mi. Então a gente produziu um termo, tá, muito parecido com esse aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, então esse cara aqui vai ficar, eu posso chamar isso aqui, agora sim, primeiro eu renomeei os índices, agora eu vou usar a antisimetria, então isso aqui fica Mi com um sinal menos. Esse cara aqui também fica Mi com um sinal menos. Tá aqui. Agora esse capa ali, vou fazer a coisa aqui, para poder ficar igual a esse, eu vou trocar aqui, Mi capa. Então esse aqui também vai pegar um sinal menos. Então, no final do dia, esses sinais todos se cancelam. Então esse termo aqui se junta com aquele, né? PDL, DF, né? Porque no fundo é isso aqui, ó. Isso vezes isso e isso vezes isso. Tá? É igual, então vai ter um fator 2 aqui. A gente pode tirar esse termo aqui. E aí a gente pode eliminar esse 2 aqui. E o outro 2 e o outro 2. Pode tirar esse 2 aqui, você pode tirar esse 2 aqui. Isso? Tá certo. Então a gente ficou com DMI. Então a gente ficou basicamente ficou isso aqui. Então vou separar assim, que fica mais parecido com depois a gente comparar com mais. Então ficou a parte que depende só de F. Ficou F mini, F de K. A parte que depende só de G. Agora esse termo aqui é DKL, mas nada me impede de escrever esse termo assim, DMI, delta, Mi capa, L. Porque, claro, esse delta aqui é uma constante, mas ele faz esse índice aqui virar capa, só para poder colocar, fatorar ele e colocar assim, evidenciar essa derivada aqui. Então esse termo aqui, entra aqui, menos D, Mi, capa, e isso aqui igual a Mi0 F. Hoje já acabou alguma expressão que a gente pode escrever desse modo assim. Dmi, vou chamar isso de um tensor θ, Mi capa, ele tem esse índice aqui, ó, essa estrutura de índice, porque esse Mi está contraído e esse Mi está contraído. E aqui também tem o Mi capa. Então, no fundo, toda essa expressão entre parênteses é o θ Mi capa. Isso aqui igual a Mi0, Jni, F. Então, esse objeto que está aqui é o meu θ Mi capa, é o meu que a gente está identificando. No caso de Maxwell, isso aqui é 0, isso aqui é 1. No caso de Maxwell, então, se a gente for rever o caso de Maxwell, isso aqui está dando para nós, o θ Mi capa é para nós, DL dF é 1, então fica F Mi capa, F mini,
F mi kappa. Isso aqui é 0, vai ficar menos delta mi kappa L. Mas no caso de Maxwell, L é justamente menos um quarto de F mi e F mi. Então aqui vai ficar mais um quarto. Aqui já tem mi kappa, vamos colocar assim F kappa lambda, F kappa lambda. Então isso aqui seria o nosso chamado tensor, né? Por que isso aí é o tensor de energia momento? Vamos pegar a componente 0, 0 dele. Nós vamos pegar θ 0 aqui, vamos pegar o θ 0, 0. Vamos pegar ainda o caso de Maxwell. Vou pegar isso aqui. Só para a gente fazer essa continha lateral. θ 0, 0. Então, θ Maxwell, componente 0, 0. Aí o 0 em cima, o 0 embaixo, tanto faz, porque a métrica é positiva no tempo. Então, θ 0, 0 vai ficar F 0 mi, F mi 0. Aí 0, 0, delta 0, 0 é 1, mais um quarto de F kappa lambda, F kappa lambda. Claro, se esse índice aqui é 0, esse índice aqui só pode ser espacial. Esse índice aqui é espacial. E aí a gente já sabe que F0i em cima é menos F0i embaixo. F0 embaixo também é menos F0i, vai ficar mais, fazer F0i, F0i. Mais um quarto. Aí aqui quando eu fizer a soma sobre todos os i, vai ficar 0i, 0i e 0 e 0, que vai dar duas vezes. Vai ficar mais um meio do F0i, F0i, que vai ficar 0i, 0i e 0 e 0. Vai dar um fator 2, então um meio de F0i, F0i. Aí esse cara aqui desce 0i, pega no sinal menos. E o outro termo vai ficar mais um quarto de FIJ, FIJ. Que é a mesma coisa que eu vou colocar o FJ embaixo. Só que esse FJ é menos FJ kappa BK. FJ kappa, FJ kappa BL. Então isso aqui vai dar um fator, vai ter um menos aqui, vai se compensar, vai dar um fator 2, então isso aqui vai dar um meio do campo magnético ao quadrado. Isso aqui é o campo elétrico, campo é 2 menos um meio de E2. Então esse termo aqui, se a gente pegar então o tensor de Maxwell, componente 0, 0, ou 0, 0 em cima, 0, 0 embaixo, tanto faz, né? Isso aqui está dando para nós um meio de E2 sobre C2 mais D2, que é justamente, né, a densidade de energia lá do campo eletromagnético. Então esse tensor, a parte temporal dele, no caso de Maxwell, reproduz para nós a energia do campo, né? Então esse tensor aí é o tensor de energia-momento. E a gente vai particularizou para Maxwell, então a gente vai adotar esse aqui. Então, qualquer modelo não linear, se eu pegar Born-Infeld, ou pegar, eu não preciso ficar iterando as equações de campo, que são em geral muito complicadas, como a gente viu, para uma equação de Born-Infeld, tem um dia 3, não sei o quê. É melhor sempre fazer em notação covariante. Basta a gente saber quem é o lagrangiano. Se eu quiser fazer isso aqui para Euler-Heisenberg, é só lembrar que meu L, no caso de Euler-Heisenberg, né, meu L tem essa estrutura aqui. É o F de Maxwell, menos um quarto de F mi, F mini, mais os termos de Euler-Heisenberg. Podemos botar aqui um parâmetro alfa vezes F2, mais um beta vezes G2. Então, se eu quiser tirar a densidade de energia, o vetor de Poynting, por exemplo, é a componente θ0i. Isso aqui é o vetor de Poynting. Se eu pegar θ00 é a densidade de energia, θ0i é a densidade de momento, e θj é o chamado tensor de tensões, né, que é chamado tensor de cisalhamento. Então, se eu quiser, por exemplo, tirar, no caso de Euler-Heisenberg, qual é a expressão da densidade de energia em função dos campos, né? É só fazer aqui dl df dá 1 mais 2 alfa f, f mini, aí substituo no final do dia o f pelo seu valor, né? Então, isso aqui vai ficar 1 mais 2 alfa f, aí depois eu substituo o meu f por menos um quarto de f mini, e aí eu transporto isso para em termos de E e de G. Derivada de L em relação a G dá 2 beta G vezes isso aqui, e menos. Então depois a gente pode, a tarefinha simples para vocês aí, que é uma tarefa bem imediata, só para ver a cara da expressão, é escrever explicitamente em termos dos campos E e D, tanto a densidade de energia quanto o vetor de Poynting. Então, seria interessante comparar, por exemplo, o fato de ter não linearidade agora, dá um vetor de Poynting, dá mais pressão de radiação ou menos pressão de radiação? Então vamos fazer assim.
Essa tarefa seria expressar a densidade de energia e o vetor de Poynting explicitamente, assim, né? No caso de George Heisenberg. A perguntinha que a gente pode fazer é como a não linearidade altera a pressão de radiação comparativamente, né? Caso máximo. Desculpa, gente, só chamar a atenção, lembrar que esse termo aqui, né, então esse termo, se a gente pegar, por exemplo, a componente K igual a zero, né, então esse termo aqui, só lembrar o que esse termo aqui é. Esse termo aqui está escrito assim, ó, μ0, J0, vamos pegar o caso, essa componente aqui espacial. Se essa componente aqui for temporal, isso aqui vai ficar μ0, J0, F, 0, JI, F, 0. Então, vamos pegar que essa componente aqui seja componente temporal, que é a única componente livre. Essa equação, ela vale para K igual a zero e para K espacial. Essa equação tem essa estrutura aqui, né? dmi, dK igual a μ0, JMi, F dK, né? Assim. Então, eu posso fazer K igual a zero. Se eu fizer K igual a zero, eu tenho essa formação aqui. Aí esse cara aqui só pode ser o índice espacial. E esse cara aqui só pode ser o índice espacial. Então isso aqui é a corrente, isso aqui é o μ0J. E isso aqui é menos o campo elétrico sobre C. Então isso aqui vai ficar menos E escalar. Então ó, isso aqui está me dando justamente o termo de dissipação, que é aquilo que digamos, a corrente que está, a resistividade está aqui, ó, é o termo de dissipação, é o termo tipo de perda de energia tipo Joule. É a densidade corrente, né, vezes, né, o campo elétrico. Então, aqui, a gente já está vendo que esse termo aqui, sim, em presença de matéria, né, em presença de uma corrente externa, esse termo aqui é o termo que vai dar a dissipação da energia do campo tendo interação com a corrente. Se estiver livre no vácuo, então a energia e o momento são conservados, né, e aí a gente tem a equação de continuidade verdadeiramente valendo, né, mas se estiver em presença de fontes externas, então a gente tem aqui o nosso termo μ0, certo? Ah, não, cara, fala aí. Só para lembrar isso para vocês, fala aí. O pessoal, eles estavam querendo ver a energia converter em massa. Isso. Uhum. E daí, quando eles viram isso e fizeram isso, vamos dizer, e foram além de Maxwell, qual foi a conclusão que eles tiveram? A conclusão foi a seguinte: olha, Heisenberg não te dá campo. Nós fizemos até o cálculo aqui na aula. A gente tentou estudar qual é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, no caso da eletrodinâmica de Euler Heisenberg. A gente ganha um campo infinito em cima da carga. No caso de Bornfeld, a gente ganha do campo em cima da carga infinito. Você tem um campo básico, lembra que a gente tinha trabalhado no caso da eletrodinâmica de Bornfeld? O campo da carga pontiforme é alguma coisa que se comporta desse modo aqui, né? 1 sobre R4
mais um parâmetro aqui, se ela é 4. Então, quando eu estou a distâncias muito grandes, né, esse termo aqui domina, o campo cai com 1 sobre R2. Quando eu estou a distâncias R tendendo a 0, esse termo aqui vai a 0 e o campo fica finito. Então, o campo ele tem um valor máximo, né? Quer dizer, então, se a gente fizer o gráfico dessa função aí, essa é uma função que é máxima na origem, para R igual a 0, e depois ela vai decrescendo, e aí ela tende ao regime maxwelliano, ao regime coulombiano, por uma certa distância. Então, ela cai com 1 sobre R2, quando R, né, R sobre si, é muito maior do que. Então, tudo bem, tem esse campo. Então, no caso de Euler-Heisenberg, o campo é máximo na origem. Claro, se eu for pensar que a densidade de energia acumulada no campo, então, para mim, a densidade de energia acumulada no campo é θ00, é a densidade de energia. Então, se nós imaginarmos que, por exemplo, o elétron tem um certo raio, né? Vamos imaginar que você vai fazer essa integral, vamos pegar a distribuição do campo é esfericamente simétrica, faz integrais dos ângulos sólidos, vão dar o fator de 4π. Então, se você quiser tirar, não a densidade, você tem a densidade de energia. Se você integrar isso aqui no espaço, né, o θ00, você vai ter a energia acumulada no campo. Então, imagina que você tem uma carga com certo raio R, e você vai fazer essa integral aqui entre 0 e o raio. O campo nunca diverge na origem. Então, essa integral aqui, fazendo coordenadas esféricas, essa integral aqui vai dar o fator de 4π, que vem do ângulo sólido, que vai dar para você aqui o R2, e aqui vai dar o campo, né? Vai dar aqui o θ00. Mas aí você sabe construir o θ00 de Born-Infeld em termos do campo E. E o campo E, você sabe a forma dele, a gente trabalhou. Então, você vai fazer essa integral aqui, do θ00, e vai ver que essa integral aqui dá finita, quando R vai a 0. Então, essa integral aqui vai dar, na verdade, aqui você vai ter... Isso aqui, na verdade, você eleva o campo ao quadrado, que aqui aparece um E2. Então, se o campo é coulombiano, isso aqui vai com 1 sobre R4. Então, você vai ter 1 sobre R2 integrado em 0. Então, no caso coulombiano, isso aqui é nitidamente divergente na origem. Mas no caso de Born-Infeld, isso aqui não é. Isso aqui ao quadrado, o campo elétrico ao quadrado é 1 sobre R4 mais C4. Então, isso aqui, na origem, tende a 0. Esse integrando tende a 0. Então, essa integral é perfeitamente finita. E aí, o que você faz? Você identifica, você diz, toda a energia acumulada no campo, eu vou interpretar como sendo a massa de repouso da minha partícula. Então, essa era a visão, porque as pessoas, quer dizer, Dirac, né, a questão toda, olhando no tempo, é que Dirac não gostava de ter que colocar um parâmetro de massa à mão na equação dele. Quando ele escrevia a equação de Dirac lá, ele botava mais, mas essa massa deve ter uma origem. Da mesma forma que ele já tinha uma teoria bem microscópica para o spin, quer dizer, o spin do elétron aparecia de uma forma ligada a um grupo de Lorentz, quer dizer, você tinha uma descrição fundamental do spin como sendo um número quântico associado à simetria relativística. Ele queria dizer, a massa, eu estou colocando a mão, tudo bem, eu posso dizer, a massa do elétron é 0,5 MeV por C2, está lá, eu coloquei a mão, mas ele queria saber qual é a origem da massa. Então, a pergunta é, será que a origem da massa não está na carga? O fato da partícula ter carga, ela tem um campo, se ela tem campo, ela cria energia. Essa autoenergia da carga vai ser interpretada como a energia, que é interpretada pela relatividade especial, energia, massa. Vamos interpretar, se a carga está em repouso, eu tiro o campo em repouso.